Fala aí galera, beleza? Bom pessoal, a gente está aqui hoje com um iPhone X. O aparelho aqui o cliente relatou que não liga, veio de uma outra assistência. Relata aqui que o aparelho não está ligando. Vou conectar aqui o aparelho na fonte e vamos alimentar aqui, somente alimentar aqui ó, a placa. Só de alimentar, estou configurado aqui com a minha fonte em 3.100 mAh, né? 3 amperes e 100 mAh. Tá puxando o total aí da fonte, ó, só de alimentar, ó. Só de conectar a bateria no caso, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a gente vem aqui com o multímetro na escala de continuidade. Primeira coisa, ó, escala de continuidade. Nós vamos analisar aqui qual das linhas que estão em curto, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem que saber que modelo de placa que é esse daqui, né? As placas da Intel, ela é essa daqui, ó, que tem esse componente de comprido, tá? Posso estar enganado, mas é de comprido aqui, ó. Depois a gente vai abrir e confirmar. É de comprido. As do Qualcomm é de travessado assim, ó, tá? Então no caso essa aqui é de comprido, esse componente, ó. Então essa aqui é Intel, o Qualcomm é travessado. Vamos verificar aqui qual que é o modelo que a gente precisa abrir, né? No caso aqui é Qualcomm. Vamos caçar aqui qual que é o modelo. iPhone X. Vamos abrir aqui Intel. Tem um Intel RF, né, que é só a parte de baixo, e o Intel normal que é as duas placas, né, no caso. Aqui a B ela fica em pé e Intel aqui ela fica deitada. Eu prefiro essa aqui. Bom, já abriu aqui, né? Vamos clicar aqui nesses pontinhos para poder esconder aqui a placa. Então, pessoal, aqui, ó, a bateria é conectada aqui, né? Então essa aqui é a primeira linha principal, PP-BAT VCC. Essa linha vem pro outro lado aqui, ó, e entra aqui pelo MOSFET e no Tigris também, tá? Aqui no MOSFET, ó, depois que ela passa pelo MOSFET, ela se torna PP-VDD main. Então a gente tem que testar essas duas linhas aí que são as principais. E depois, né, em caso aí de você pressionar o botão de power e depois aparecer o curto, seria essa aqui, ó, PP-VDD Boost, tá? Essa aqui também poderia entrar em curto, tá? Nesse caso aqui a gente vai testar primeiro aqui as duas linhas aqui, a PP-BAT VCC e do outro lado a PP-VDD main. Seria essa daqui, ó. Ambas as linhas dá para testar aqui em cima. No caso aqui o conector a gente testa direto aqui, e a PP-VDD main dá para testar aqui no conector do display. No caso desse lateral aqui, ó, uma é terra e a outra não é. Então só de um lado ele vai apitar, beleza? Multímetro aí na escala de continuidade. Uma ponteira no terra, vou colocar uma aqui em cima da memória. Terra. Não apitou. Quer dizer que a PP-BAT VCC não está em curto. E a PP-VDD main, de um lado está apitando, que é terra. E de outro, que não é terra, também está apitando. Então essa linha aqui está em curto, ó. Por experiência, quando eu pego esses curtos aqui, o curto aqui está entre as duas placas, tá? No caso está do outro lado. Então a gente nesse caso aqui vai ter que fazer aqui a separação da placa. Então vamos fazer aqui um reparo bem rápido para vocês verem. Estou aqui com a base aquecida a 170 graus CH5. Vou colocar aqui a placa, colocar aqui o suporte, esperar aqui 1 minuto e meio mais ou menos para a gente poder retirar aqui as placas, separar. Vamos colocar o nosso parafuso aqui, ó. Só encosta, não é para apertar. E aqui a gente pode ver, ó, quando a placa já entrou em fusão, direto aqui no microscópio. Dá pra gente perceber a hora que a placa já entra a solda entra em fusão, tá? Essas espuminhas aqui vocês procuram tirar e colocar na base, que é para ela não grudar. Então depois fica ruim para você estar retirando ela, tá? Aqui pessoal, só vocês ficar dando um toque. No caso aqui essa lateral aqui já entrou em fusão, mas essa aqui demora mais, porque tem aqui memória, tem blindagem aqui do slot chip. Então ela demora um pouco mais a entrar em fusão, tá? Nesse caso aqui já está entrando em fusão também, ó. Você pode ver que ela já está se movendo, ó. Tá? Aqui, ó.
Vendo, ó? As duas placas estão se movendo uma da outra, ó. Então aqui já entrou em fusão, tá? Geralmente é 1 minuto e meio, 1 minuto e 50 mais ou menos, ela já entra em fusão. Nesse caso aqui é só levantar reto, ó, a placa. Pega aqui, levanta reto. E aqui a gente já pode retirar aqui as presilhinhas e tirar a placa daqui, ó. Pega assim, com cuidado. Não deixa cair, porque senão vai dar solda fria. E aqui já tá pronto. Vamos só esperar essa placa esfriar um pouco pra gente fazer aqui o teste, tá? Aqui a gente pode retirar o parafuso também, que a gente não vai utilizar ele mais. Enquanto a placa vai esfriando, vamos dar uma verificada aqui no visual pra ver como é que tá. Primeira coisa, o visual, né? Ficou a placa aí, antes de qualquer coisa, antes de estar fazendo qualquer procedimento, a gente vai primeiro no visual. Esses curtos geralmente acontecem aqui, ó, próximo ao PMIC principal. Então é bom dar uma verificada nesses capacitores pequenos, que eles acontece bastante fechar curto. Tem a placa de baixo também, mas a gente tem que descobrir primeiro em qual das placas que está esse curto, né? Tem que saber se está nessa placa de baixo ou na de cima. Esses pads aqui, ó, da placa de baixo, ó, tá vendo? Modo de Wi-Fi. Nesses pads aqui, ó, são da linha positiva. Então dá pra gente testar aqui, ó, por exemplo, ó. Esses pads aqui são tudo da linha positiva, ó, que faz comunicação com a placa de cima, né? Tá vendo? Todos esses pads aqui são dessa mesma linha que tá marcada aí, que tá marcada em vermelho, ó. Então nessa placa de baixo aqui, ó, a gente vem nesses componentes aqui ou em algum desses capacitores e mede para ver se tem continuidade aí com o terra. Se não tiver, quer dizer que essa placa de baixo não tem curto, tá? Coloca qualquer ponteira no terra, pode ser aqui em cima do módulo do Wi-Fi ou aqui, ó, também é terra. E aí vamos medir aqui, ó. Tá vendo? Nesses pads não tem curto, tá? Ó, nem nesse capacitor. De um lado pita porque é terra e do outro não, tá vendo? Então essa placa de baixo aqui não tem curto. Deixa ela aqui quietinha. O curto está nessa placa de cima aqui, ó. Aqui na placa de cima, toda essa região aqui, ó, vai estar pitando com terra porque essa linha está em curto, a PPVDD main. Então vamos testar aqui nesse capacitor para confirmar aqui. Só colocar uma ponteira no terra. Tá vendo? Tá pitando dos dois lados. Então pessoal, a gente tem que focar aqui para ver qual que os componentes aqui que pode estar apresentando esse defeito, né? No caso aqui tem alguns componentes, tem PMIC de RF, de PMIC principal. Depois, ó, vai ter componente só aqui e aqui na ponta. Aqui na ponta fecha bastante curto, tá? Tem componentes aqui relacionados à câmera. Então essa área aqui é bem afetada aqui por curto, tá? Então pode ser que esteja aqui também. Como eu não estou vendo nada aqui no visual, não consegui achar nada, a gente pode ir por etapa. No caso aqui a gente pode jogar álcool, tá? Vamos fazer esse procedimento aqui, ó. Vamos colocar a nossa fonte, ela já está em 4 volts, vamos colocar aqui em 5 amperes, tá? Vamos colocar a amperagem máxima que tem na fonte. Vamos pegar aqui as garrinhas jacaré. As garrinhas jacaré. A negativa a gente vai colocar no terra da placa aí. Vamos achar um terra aqui da placa. Esse aqui eu acho que tá bom. E o lado positivo aqui, a gente vai colocar na ponteira do multímetro, que é para ficar fácil para a gente injetar tensão, tá? A gente vai injetar tensão nessa linha aí, beleza? Toda essa linha aqui, ó. Pode ser em qualquer um desses componentes aqui, ó. Nós vamos injetar tensão, tá? Eu vou injetar primeiro nesses dois aqui. A gente vai cobrir com álcool toda essa região. Eu vou injetar aqui e ver se dissipa calor aqui. Se não dissipar calor aqui, eu vou jogar aqui álcool em volta ao PMIC e continuar injetando tensão para ver se aparece algum componente, ó, setor por setor, tá? Então vamos lá, a placa tá conectada aqui no terra e com a vermelha eu vou injetar tensão. Vou jogar álcool aqui assim e vamos dar um toquinho aqui no componente. Com essa garrinha então pode ficar na frente, senão vai acabar atrapalhando. Eu vou colocar esse terra em outro lugar, aqui que não esteja atrapalhando. Coloquei ele aqui na ponta da placa. Mas então, vamos jogar álcool aqui. Não pode injetar a tensão no lugar errado, tá pessoal? Tem que ver qual que é a linha certinho. No caso aqui, esses dois aqui, ó. Aqui, ó, já achamos aqui o defeito, ó.
É esse capacitor aqui aparentemente, ó. Não sei se dá pra vocês perceber, ó. Quando eu injeto aqui, ele dissipa ali, ó. Vou fazer o seguinte, vamos tirar aqui essa resina, ó. Essa casquinha de resina aqui, ó. Vou jogar aqui um pouquinho de fluxo para ver se o fluxo aparece. Mas eu acho que o fluxo é muito grosso e não está esquentando tanto a ponto de... Deixa eu limpar aqui esse álcool. Pronto, ó, joguei aqui um pouco de fluxo agora. Vamos tocar aqui na linha positiva e vamos ver qual dos capacitores ele vai... Vendo aí, ó, tá fazendo bolha, eu acho que é nesse daqui, ó. Aparentemente é nesse, ó. Desliga esse ventilador aí. No álcool aqui vai ser mais fácil descobrir qual deles que tá em curto. Mas aparentemente é esse, ó. É esse mesmo, ó. Esse aqui, pessoal. Deu pra ver, né? Conseguiu ver? Então vamos lá, pessoal. Vamos só arrancar esse componente aí e ver o que dá. Vou colocar aqui uma moeda em cima do processador. Vou jogar aqui uns 200 de temperatura. 180. Somente nessa beiradinha aqui, ó, pra me tirar essa resina aqui, ó. A resina é bem molinha, então pode jogar um pouquinho de calor rapidinho que ela já sai, ó. Tá vendo? Saindo até o capacitor que não deve ali já. Por isso que não deve estar forçando, ó. Não prestei atenção e forcei o capacitor ali, ó. Tem que olhar bem onde está passando a espátula. Ó, tô jogando ar e tirando, jogando e tirando. Pra não ficar muito tempo ali com o ar em cima da placa. Só mesmo para dar uma limpada na resina. Pra gente retirar esse componente aí, vamos jogar aqui um pouquinho de fluxo. Não precisa muito, só um pouquinho. Pronto, vamos jogar aqui um pouquinho de estanho também. Estanho em pasta. Pronto, com ferro de solda a gente vai forçar o componente. Não pode jogar aqui, ar aqui no PMI, eu vou jogar bem pra cá. Com ferro de solda eu vou forçar o componente. Com a estação de ar tá 230. Vou só dar uma temperatura aqui só para ajudar, ó. Cuidado de não forçar ali em cima do processador. Deixar ele aqui do lado. Nesse caso aqui eu vou colocar somente o componente que a gente arrancou ali, porque a gente ficou tocando ali, ó. Vou pegar o capacitor que a gente arrancou ali, o pequenininho, pra gente colocar de volta. Vou encostar aqui, ó, nesses capacitores aqui, do ferro. Jogar um pouquinho de fluxo.
Pronto. Não pode ficar jogando muito calor, tá, pessoal? Jogou um pouco de calor, não acertou, para um pouco, espera a placa esfriar. Depois vocês continuam, tá? Como a gente ficou relando aqui em cima, eu vou tirar isso aqui porque às vezes atrapalha fechar depois a placa, tá? Se você não ficou relando com a mola em cima, pode deixar ali, não tira não. Essa pasta ali é para resfriar ali a placa, tá? Resfriar ali o processador, ajudar na refrigeração aí da placa. Só tira se vocês ficou tocando ali em cima e amassando. Esse outro componente aqui eu não coloco de volta. Como é um só, eu deixo sem. Se for um lugar mais fácil tá colocando, vocês podem até colocar. Mas aqui a gente precisa ficar jogando calor aqui, ó. Tem processador aqui, tem PMIC. Então não vem ao caso aqui a gente ficar jogando calor aqui para colocar um componente desse. O aparelho vai funcionar normalmente sem esse componente aí, tá? Vou testar aqui na placa se tem curto ainda. Multímetro na escala de continuidade, ó. Qualquer ponteira aqui no terra. Vou testar aqui de um lado, terra. Do outro já não tem mais curto, ó. Tá vendo? Já não tem mais curto. Vamos ver se o aparelho liga, né? Vou pegar aqui o eye socket. O eye socket vocês já sabem qual que a gente utiliza. Vou conectar aqui o iBridge porque o extensor que vem junto com esse eye socket estragou o flex. Então a gente pode usar aqui o iBridge. Se não usar nada, não tem como a gente conectar ali os dois flex, o do touch e do display, tá? Aqui eu só estou conectando aqui o touch. A fonte está configurada ali em 3 amperes. Não tem mais curto, ó. Tá alimentado aqui a placa, não tem curto. O pulso de boot está normal, 60, 70, 150. Já tá ligando. Ligou? Ligou de novo. Vamos colocar esse aparelho na bateria para ver se dá algum resultado. Ver se tem carga nessa bateria também. Deixa eu ver qual desses pinos aqui que é o abençoado aqui, que traz 1.8 volts. Eu acho que é esse primeiro aqui. Segundo. Só se não tiver bateria. Essa bateria está descarregada. Deixa eu ver aqui quanto tem de carga. Não tem carga, tá zerada essa bateria. Pode ser que o aparelho tenha alguma falha aqui ainda, né, pessoal? Porque o aparelho não quer iniciar. Me dá esse iPower. Esse iPower meu aqui não tá muito confiável. Vou testar aqui com outro iPower pra gente ver se o aparelho liga. O aparelho tá ligando, funcionando aqui touch. Esse meu iPower aqui eu acho que ele não tá muito bom não, então vocês tem que ficar atento a isso aí também, né, pessoal? Não pode confiar cegamente no componente, tá? Bom, a senha tá aqui de baixo, não tem como eu testar aqui, mas vocês estão vendo que tá funcionando touch. Não tá apresentando aqui nenhuma falha, aparentemente. Cadê meu chip? Tá meu chip aí?
O que a gente precisaria ver aqui é se o aparelho sobe rede, né? Principalmente se ele sobe rede, né? Todo está funcionando e se o aparelho vai subir rede. Aqui é difícil pegar rede sem chip, mas vamos ver se pega. É que os cabos ficam aqui embaixo, aqui, pessoal. Às vezes a gente rela aqui embaixo e acaba fechando curto. Dá um dedo aqui na antena para ver se sobe o sinal de rede. Acho que já subiu. Tem um pontinho aqui de rede. Acho que não vai dar para vocês verem. Mas tem um pontinho de sinal de rede ali. Então, eu creio que vai funcionar. Ó, tá aqui escrito vivo aqui do lado. Acho que não vai dar para ver. Vai estar escrito aqui vivo aqui do lado. Então não tá morto. Vamos fechar aqui as placas do aparelho. Testar aqui depois da união das placas, tá? Aqui já tá, aparentemente tá tudo ok. Teria que ter a senha pra gente testar o restante aí, mas o principal é ver se tá subindo rede, né? Ver se não tem uma falha de rede. Aqui a base já está aquecida em 170 graus. Eu vou colocar aqui a parte de baixo e vou jogar aqui um pouco de fluxo, tá? Porque eu andei retirando na placa de cima, né? Andei passando aqui, ó, nessa região. Eu andei retirando aí um pouco de fluxo aí com o álcool, né? E agora a gente vem e coloca aqui a outra placa em cima. Antes de derreter aqui a solda, tá? O estranho ali, né? As placas entrar em fusão. Vou colocar aí. Como a gente não mexeu aqui na solda da placa, então é só a gente vir e colocar aqui, ó. Vou fechar aqui a base, fecha cruzado. Sempre fecha esse, ou esse, para depois fechar o restante, tá? Vou deixar aqui por mais ou menos um minuto e meio. Depois a gente desliga e espera uns 15 para poder esfriar bem para a gente fazer os testes, tá? Tem que desligar e esperar uns 15 minutos para poder mexer na placa aqui, tá? Senão vai mexer com a placa quente, vai dar solda fria de novo, tá? Pronto, aqui vamos desligar. Desliguei aqui a base. Vamos esperar aqui uns 15 minutos até esfriar bem, depois a gente volta aí, tá? Vou pausar aqui o vídeo e depois a gente volta para ver como é que tá, se está funcionando. Bom, pessoal, já passou aqui algum tempo, a placa já está fria. Vamos tirar aqui para a gente fazer um teste para ver se está ligando. Aqui, pessoal, quando vocês soltam aqui a base, a placa está travada aqui, tá? Ela pega pressão aqui, não sei o que acontece, ela não sai. Aí vocês têm que vir com calma aqui, ó, para poder retirar aqui essa placa, tá? Vocês vão colocando assim, ó, devagar, no meio, assim, ó. Não pega nas pontas, tá? Sempre aqui nos meios, assim, ó. E assim, ó. Vocês dão uma dobrada que ela vai saindo, ó. Ó, já desgrudou. E se vocês pegar aqui na ponta que ele levantar, vai dar solda fria na placa, ela vai torcer, tá? Aqui a placa, vou colocar aqui nessa carcaça que eu tenho. E vamos colocar aqui para carregar, porque não tem bateria. Vou deixar aqui carregando para a gente ver se vai ligar. Eu vou conectar aqui todos esses flares. Se vocês mexerem na solda da placa, vocês não conectam direto assim a bateria não, tá? Vocês têm que colocar na fonte aí uns 100 mA e ver se não vai ter curto na placa. O que acontece muito de você fechar a placa e dar curto aí entre os pads em volta da placa, tá? Tá puxando 350 mA, vamos ver se essa amperagem vai subir. Quando a bateria tá bem baixa, geralmente ele começa puxando baixo assim, tá? Depois ele sobe, vamos ver se vai ser o caso. Ó, tá puxando 840, já subiu. Vou deixar aqui carregando um pouco e depois a gente vê se vai ligar. Então, pessoal, tá aí, o aparelho já ligou. Tá carregando normal, puxando em 870 mA. Tá aí, ó, 870, tá puxando, né? Então o aparelho tá carregando normalmente. Já ligou. Aqui é só ver a senha com o cliente
A senha eu acho que está debaixo da placa aqui, então eu teria que tirar a placa de novo, acabei esquecendo. Então aqui é só fazer os testes, mas como vocês estão vendo aí, o aparelho está ligando, está funcionando, né? Toda a parte aí do setor de touch está funcionando, tudo ok, né? Aqui é só pegar a senha, fazer os testes aqui e finalizar aqui o serviço, tá? Espero que vocês tenham entendido a forma que a gente fez o diagnóstico ali, fez o reparo. E qualquer dúvida é só deixar aí no grupo aí, no WhatsApp, beleza? Valeu, até a próxima aí.